Você aplicou Azospirillum foliar e pensou, será que faz diferença mesmo? Se você já pensou isso, então presta atenção nesse episódio e na dica da semana que eu vou falar no final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar no dia a dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech. Se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Gente, não é brincadeira, mas assim, o que eu recebo de perguntas de Azospirillum tá assim, no top 5 micro-organismos mais perguntados, tanto no TikTok, no Instagram, no YouTube. Se você ainda não segue a gente, @bioagrotech.podcast. E as perguntas são, Isa, Azospirillum foliar funciona mesmo? E a questão de dose de Azospirillum, como é que é mesmo? Me explica. Isso é jogada de marketing das empresas ou realmente funciona? Gente, essa é uma pergunta tão boa que eu fui atrás de um artigo científico pra gente embasar nele juntos de nada menos do que a rainha do Azospirillum, que inclusive é brasileira, a Maria Ângela Hungria. E olha, os resultados desse artigo são bem interessantes. Se você ainda não conhece ela, você tá vivendo no Brasil errado, gente. Eu, inclusive, já falei dela no segundo episódio aqui do podcast há mais de um ano atrás. E eu dediquei um episódio inteiro para falar exatamente sobre esse micro-organismo. E eu arrisco dizer que esse micro-organismo é o mais famoso no nosso país. Se você quer entender o mecanismo de ação, as espécies mais importantes, a história desse micro-organismo, volta aí e escuta o episódio 2, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E quem diz isso são vocês mesmos, porque ele tá no top mais ouvido do episódio de vocês. Vocês acreditam? Inclusive, gente, eu vou usar esse espaço aqui para agradecer vocês pelo feedback, pelas mensagens que eu recebo no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, enfim, sobre o podcast e sobre como os episódios ajudam vocês a entender melhor sobre os micro-organismos. Até os mentorados também, que chegaram através dos episódios ou até do curso de manejo biológico da soja. Eu fiz tudo isso pensando em vocês mesmo, vocês que estão aí no campo, que muitas vezes não têm um suporte, que não entendem muito bem como é que funciona esse micro-organismo, e por muitos anos eu aprendi na raça muitas dicas que eu passo aqui no episódio para vocês. E claro, gente, eu tive vários mentores ao longo dos anos que foram essenciais na minha caminhada. Mas tem coisa que a gente só aprende na prática mesmo, né? E esse é o intuito do podcast, passar isso para vocês na prática. Então, muito obrigada por todas as mensagens. Isso realmente dá muito sentido para o meu trabalho aqui e eu faço com muita dedicação. Cada roteiro, cada post é pensado para justamente quem está desse lado aí me ouvindo ou me assistindo, enfim. Se você quiser saber mais sobre o curso, a mentoria que a gente tem disponível, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês. E no WhatsApp também, tá? Mas não tem erro, gente. Agora a gente tem um registro que é www.manejobiologico.com.br. Então tá super fácil de vocês irem lá, aprenderem. Tem até um vídeo bem interessante com algumas dicas minhas para vocês. Bom, então vamos voltar para o episódio, senão eu falo o episódio inteiro aqui de vocês e eu fico empolgada. Bom, então hoje eu trouxe esse estudo de Moretti e colaboradores, publicado em 2024 na revista Environmental Microbiome, para a gente desmistificar algumas coisas também. Esse estudo ele foi conduzido aqui no Brasil, lá em Botucatu, em São Paulo, em áreas de cerrado por 3 safras consecutivas, ou seja, foi feito em campo mesmo, foi avaliado no campo. E além da dúvida sobre o Azospirillum foliar, esse artigo ele toca em vários outros pontos que a gente vai abordar aqui. O que acontece com o microbioma do solo quando a gente aplica vários consórcios de bactérias diferentes, por exemplo, bacilos. O que afeta na fisiologia da planta, na nutrição e na produtividade também. Então pega o seu caderno ou abre seu bloco de notas aí no celular, porque tem muita coisa boa que a gente vai citar aqui hoje. Então vamos lá? Se você está me assistindo, eu vou colocar algumas imagens ao longo do episódio para ilustrar melhor o que eu estou falando. Isso foi uma dica, inclusive, de uma ouvinte lá do YouTube, e eu acredito que realmente assim fica melhor, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se tem mais alguma dica que vocês querem trazer para o podcast, algum tema diferente, coloca aqui também. É muito bem-vindo, viu? Então, antes de entrar nos resultados, deixa eu explicar como que esse experimento foi montado, porque assim, o design experimental dele é bem interessante. O estudo ele comparou 4 tratamentos de soja durante 3 safras seguidas, lá em Botucatu. O tratamento 1, a inoculação padrão, que é com Brad Rhizobium, o japônico e a diazoefsens,
no suco de plantio. E esse é o nosso controle, tá, gente? O Bradyrhizobium japonicum é o que a maioria dos produtores faz, então a gente deixou aí como controle. O tratamento 2 foi uma inoculação padrão, mais a aplicação de metabólitos secundários microbianos, os famosos MSMs, que são ricos em lipo-oligosacarídeos, mas são conhecidos como LCOs. Essas são moléculas, gente, só para vocês entenderem, que estimulam a simbiose entre a planta e a bactéria. Elas são sinalizadoras. E o tratamento 3 foi inoculação padrão, né, Bradyrhizobium, mais a pulverização foliar com Bacillus subtilis in V3. O tratamento 4, que é o que vocês estão buscando aqui nesse episódio, foi a inoculação padrão mais Azospirillum foliar, Azospirillum brasilense, no V4. E o que eles foram avaliar? Praticamente tudo. Nutrição de plantas, pigmentos fotossintéticos, trocas gasosas, produção de biomassa, nodulação, produtividade de grãos, química de solo rizosférico e usaram análise de metagenômica shotgun, que é um sequenciamento completo do DNA de solo. Por que eles fizeram isso? Para ver a composição e a função do microbioma da rizosfera em relação à aplicação desses micro-organismos. Olha que sacada! Eles avaliaram, então, 3 safras, 4 tratamentos e 4 repetições por tratamento. E esse é um estudo bem robusto, né, pela quantidade de tempo. E eu vou fazer um parênteses aqui. Você pode estar se perguntando aí do outro lado, mas para que esse tratamento 2? Para que esses MSM aí, rico em molécula sinalizadora, elas foram extraídas de Bradyrhizobium e de Rhizobium tropice, que a gente usa muito no feijão, com um raciocínio por trás desse tratamento que é o seguinte: quando a soja começa a estabelecer a simbiose com o Bradyrhizobium, as bactérias produzem naturalmente essas moléculas de sinais para avisar a planta de que elas são parceiras e não são patógenos. A planta reconhece esses sinais e vai abrindo a porta, né, para a formação dos nódulos. A hipótese dos pesquisadores era: e se a gente aplicar essas moléculas de sinal em forma concentrada, desde a semente, antes mesmo do Bradyrhizobium, antes dele chegar na raiz, a planta pode entrar nesse estado de receptividade simbiótica mais cedo. Então isso facilitaria e potencializaria a nodulação quando as bactérias chegassem. Resumindo, não era para substituir o Bradyrhizobium, era para preparar a planta para receber ele melhor. Entendeu? É uma tecnologia que alguns produtos comerciais já começaram a incorporar nas formulações, justamente porque esses LCOs que eu falei para vocês são o idioma que a planta e a bactéria usam para se reconhecer. Então vamos direto ao ponto. O tratamento 4, que é o que vocês querem entender, que é Bradyrhizobium no suco com Azospirillum foliar no V4. Foi o que deu o melhor resultado em praticamente todos os indicadores. Vocês acreditam? Os mais baratos, em comparação de valor de mercado, deram o melhor resultado. Nutrição de plantas, comparando a inoculação padrão com o T4, vou falar o T4, tá, gente, para ficar mais fácil, que é o tratamento padrão com Azospirillum. Ele aumentou 7,1% a mais de nitrogênio foliar, 14,3% a mais de fósforo foliar, 12,8% a mais de ferro, 17% de manganês, 16% de N-ureídeos, que são a forma de transporte do nitrogênio fixado pelos nódulos. Isso é bem relevante, porque assim, ó, é algo que a gente vê no campo, geralmente com azos e brad, né, quando a gente coloca no TS suco, e essa aplicação secundária aí do azos até 15 dias depois do plantio, que faz toda a diferença, gente. O Azospirillum, ele não é só um promotor de crescimento qualquer. Ele também ajuda e influencia diretamente nessa eficiência da absorção da planta por nutriente. Os pigmentos fotossintéticos, né, que ajudam ali, auxiliam na fotossíntese, eles observaram que a concentração de clorofila subiu 12% e a clorofila B 26%. Isso no T4 comparado com o padrão, tá? Por que isso vai importar? Porque a clorofila B expande o espectro de luz que a planta consegue captar. Então, mais clorofila B significa mais fotossíntese e mais assimilação de carbono, ou seja, mais produtividade lá na frente. Então, é uma cadeia direta. As trocas gasosas e a eficiência hídrica também são auxiliadas por isso. A taxa líquida de fotossíntese, eles conseguiram medir, aumentou 15% nesse tratamento. E a condutância estomática, ou seja, esse link aí no estômato de abertura e fechamento dos estômatos,
subiu 52%. E a eficiência no uso da água melhorou 14%. Gente, isso significa que a planta está fotossintetizando mais, usando melhor a água disponível. Não é isso que a gente quer? Não é um cenário maravilhoso? Num cenário, por exemplo, de veranico, de déficit hídrico, isso pode fazer toda a diferença entre uma lavoura que tem um micro-organismo e uma outra que não tem. E eu já vi isso na prática com alguns produtores tecnificados lá do Mato Grosso, e até mesmo áreas testes com e sem asos, a gente percebe que a nodulação e a biomassa elas são maiores nessas áreas em que a gente consegue colocar no máximo aí 4 doses de azos. Inclusive, no próprio estudo, eles avaliaram isso. O número de nódulos foi 20% a mais no tratamento 4 do que na inoculação padrão. E o peso seco dos nódulos aumentou 14%. E o resultado final foi 5 sacas a mais por hectare. Então, a resposta é sim, o Azospirillum foliar no V4 funciona muito bem. E os dados são bem consistentes, porque foram feitos ao longo de 3 safras. Então, resumindo para vocês, anota aí. O T4, que é o tratamento padrão Bradyrhizobium, junto com a Azospirillum no V4, foi o tratamento com maior impacto de fertilidade do solo rizosférico, acima dos outros, né? Produziu os maiores índices de clorofila e pigmentos fotossintéticos, e os autores interpretaram como resultado da melhora na disponibilidade de nutrientes do solo ao redor das raízes, não de um efeito direto da planta. Agora você deve estar se perguntando aí, e o tratamento com bacilos? Né? O que deu? Que resultado que deu? Ele foi usado, pessoal, esse bacilos, como agente de biocontrole, isso é importante falar, ele não foi usado como promotor de crescimento. E o estudo queria destacar se a aplicação foliar dele conseguia impactar nesses micro-organismos de solo e até na própria soja. De uma forma indireta, ele conseguiu sim melhorar as condições gerais da planta e do solo rizosférico. Mas na prática é interessante porque foi um pouco diferente. Em termos de planta, esse tratamento ele não mostrou diferença significativa entre pigmentos fotossintéticos em relação ao tratamento padrão, diferente do que aconteceu com a Azospirillum. Onde o bacilo se destacou foi no microbioma do solo. Ele mudou positivamente os principais gêneros de Nitrobacter, que participam do ciclo do nitrogênio, especialmente da nitrificação, e a Glicomyces, uma actinobactéria associada à produção de compostos bioativos e antibióticos no solo. Ou seja, tudo a ver com a questão de biofungicida. E as funções microbianas mais potencializadas foram as da rota ligada à biossíntese e de metabólitos secundários, que a gente até tem um episódio sobre isso completo também. O que sugere que o Bacillus foliar no V3, ele estava agindo muito mais como um modulador do microbioma do solo do que como promotor direto da fisiologia da planta. Por isso, gente, a cepa é tão importante, a escolha da cepa. Porque tem cepas que vão agir como principais promotores de crescimento. Tem cepas que vão agir como biofungicidas. Então, a escolha da cepa é indispensável. Tem uma explicação que o artigo menciona que é bem interessante, e eu quis trazer para vocês, para entender que o Bacillus foliar, de forma geral, quando ele é aplicado nas folhas, ele pode induzir a resistência sistêmica na planta. Isso a gente já sabe, né? Ali na filosfera. Ele vai ativar as rotas de defesa do ácido salicílico, do ácido jasmônico, do etileno. E isso é ótimo para proteção contra os patógenos. Mas tem um custo. A planta direciona parte do seu metabolismo para defesa, o que pode competir com os recursos que, por exemplo, iriam para crescimento ou para fotossíntese. Isso explica porque os pigmentos não subiram como na Azospirillum. Inclusive, o episódio top 1 do podcast, se você ficou curioso, é o Bacillus como multitarefa. Escuta ele também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse gasto energético, pessoal, que eles comentam no artigo, é quando a gente fala, por exemplo, quando tem uma soja modificada geneticamente, e aí ela gasta a sua energia lutando contra esse patógeno e produzindo menos. Mas aí, gente, é um limiar que a gente tem que pensar. Eu quero uma planta que não seja resistente a nada, mas produza muito, aí eu vou usar o biológico. Ou eu quero uma planta que seja transgênica, né, seja resistente a algum tipo de praga ou patógeno, mas que ela consiga batalhar melhor contra eles e ainda assim ter uma produtividade relevante, entendeu? Tem que pôr na balança. Então, resumindo para vocês, o T3 e o T4, o T3 que é o Bacillus e o T4 que é o Azospirillum, tiveram perfis de ações muito diferentes.
O Azospirillum trabalhou mais na fisiologia da planta, na fotossíntese, produtividade, nutrição, e o Bacillus trabalhou mais no microbioma do solo, nas rotas de defesa. Então, na análise de sensibilidade do estudo, os dois chegaram a ser agrupados juntos em algum parâmetro do microbioma, mas eles têm mecanismos diferentes e distintos quando a gente observa ele nesse mapa. Mas eu pensei a mesma coisa que você deve estar pensando aí. Por que eles não fizeram um tratamento de azos junto com bacilos para a gente observar junto? Porque em campo a gente sabe que os dois juntos eles são incríveis. Um vai ajudar o outro, assim como mostra nesse artigo. Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Mas então, por que o Azospirillum foliar melhora tudo isso, toda essa resposta? O estudo usou essa metagenômica, o shotgun, para sequenciar esse DNA do microbioma do solo rizosférico, e eles encontraram algo bem interessante. A análise de sensibilidade mostrou que os tratamentos com consórcio bacteriano, eles tiveram a maior interação, o maior impacto sobre a fertilidade do solo rizosférico. E foi justamente isso que depois influenciou o microbioma da fisiologia da planta, a nutrição, a produção, enfim. No tratamento T4 com Azospirillum, então, aumentou fósforo, enxofre, cobre, ferro, manganês, isso tudo que a gente já comentou antes. Ou seja, gente, o Azospirillum está indiretamente melhorando a disponibilidade dos nutrientes no solo, ao redor ali das raízes, que é a rizosfera, que é onde a gente gosta de entender melhor sobre esses micro-organismos. E falando resumidamente desses tratamentos com metabólito secundário microbiano, que foi o tratamento 2, ele impactou sim na fertilidade do solo rizosférico, que ficou acima dos outros nesse parâmetro. Os pigmentos fotossintéticos também subiram de uma forma bem expressiva, e eles ajudaram a modular algumas outras bactérias, alguns gêneros de bactérias que estão ali no solo recorrentemente. Pimelobacter, Terrabacter, Rhizobium. Por isso, algumas empresas estão começando a olhar para esses metabólitos secundários de uma forma diferente e estão colocando dentro de produtos, para comercialização. Então, pessoal, o que esse estudo ensina para a gente na prática? A inoculação padrão com Bradyrhizobium continua sendo a base, não abre mão dela. A co-inoculação com Azospirillum brasilense via foliar também, eu acredito que tanto o solo quanto o foliar, os dois, ajuda de uma forma assim muito mais consistente, tanto na parte nutricional, fotossíntese, produtividade, o que a gente viu aí. O consórcio bacteriano vai importar, então diferentes combinações de micro-organismos têm efeitos diferentes no microbioma e isso é ótimo. E não existe uma forma única ou uma fórmula única. O solo rizosférico é o elo central entre a influência da planta e o consórcio de fertilidade. Então, eu adoro falar isso, que o micro-organismo é a ponte entre essa nutrição e a planta. Ela vai fazer a ponte muito mais fácil. E você pode estar aí se perguntando quais cepas que eles usaram. Então, de Bradyrhizobium, eles usaram a Sémia 5079 e a Sémia 5080. Essas são as mais famosas, tá, gente? Quando a gente olha o rótulo dos produtos, grande parte são essas cepas. Para Azospirillum, eles usaram a ABV5 e a ABV6, que são as mais famosas. E a de Bacillus subtilis foi a QST 713. Eu vou deixar o link aqui do artigo na descrição do episódio para vocês verem na íntegra esse artigo e, enfim, tirarem as dúvidas de vocês, tá? E a dica da semana, gente, é bem prática. Eu até já falei dela no episódio de Azospirillum, mas eu vou refalar, porque é muito importante que vocês saibam disso e isso entre na cabeça de vocês. Que é, posso utilizar quantas doses no ciclo da soja? A resposta é no máximo 4. Eu falei isso durante o episódio também, né? Por quê? Você vai colocar 1 a 2 doses no tratamento de semente ou no suco de plantio e no máximo 2 doses, aí até no máximo V4, né? Aí até no artigo colocou como V3, que é o ideal, ali 15 dias depois do plantio, né? Porque depois dessa janela, o sistema radicular ele já está bem estabelecido. E aí o Azospirillum vai contribuir muito pouco. E por que dessa limitação? Porque aplicações muito excessivas, com muitas doses de azos, elas podem ter um custo, mas enfim, como o azos é mais barato, é mais tranquilo, mas também um custo energético da planta, pela quantidade de fito-hormônios que produz, né? Produz muita auxina, então pode estressar a planta. Se você está montando um programa de manejo biológico para a soja, né, para essa safra que vem, respeita esses limites das 4 doses e a gente sempre fala 1 dose de azos para 2 de brad. Então fica mais ou menos nesse padrão. E é isso, pessoal. Eu espero ter respondido essa dúvida de vocês sobre Azospirillum foliar com dados
da nossa rainha aí do Asus. Se esse episódio te ajudou, compartilha com quem tem dúvida, marca aqui nos comentários o que você achou. E eu te espero semana que vem, quarta, às 6 da manhã. Até mais!